Então, hoje nós vamos falar justamente sobre os discípulos do apóstolo Paulo, né? Os principal, que ele mencionou nos seus escritos, e a gente bem conhece, inclusive ele direcionou duas de suas epístolas, de suas cartas, diretamente para esses seus discípulos, né? Um deles é Timóteo, tem duas cartas aí registradas para Timóteo. Eu creio que houveram mais, mas essas duas foram aproveitadas. E uma delas foi para o seu outro discípulo, Titus. Todos dois tinham uma peculiaridade. Eles eram estrangeiros, eles eram gregos, né? Tito não se fala da sua mãe, da sua parentela, mas sabe-se que ele era estrangeiro. Mas o Timóteo, a gente sabe que a mãe dele era Yehudim, era judia. Então, ele já teve uma certa facilidade, né, na compreensão. Então, hoje nós vamos falar especialmente de Tito. E ele era, esse sim, foi dito que ele era um estrangeiro. Então, eu coloquei aqui os verdadeiros discípulos de Paulo, de Shaul. Por que os verdadeiros? Existem os falsos? Existiram. Vários discípulos falsos e até os dias de hoje existem. Então, justamente, o que é um discípulo falso? É aquele que diz ser aluno de tal mestre, mas na realidade seus ensinos, suas palavras, as suas práticas são totalmente diferentes das práticas dos seus mestres. Então, quando a gente está falando de discípulos verdadeiros e discípulos falsos, nós vamos tratar muito bem hoje para saber discernir quem é quem nessa história. Então, é bom que a gente possa ter em mente, meus irmãos, ter em nossas mentes também, que muitas vezes nós também podemos ser um falso discípulo de alguém. Porque no caminho de Techuvá que a gente iniciou, existia uma mentalidade muito arcaica e até, como eu posso dizer, uma mentalidade muito fraca de não aceitar nada que viesse do sistema religioso. Ou seja, começou não se aceitando o dízimo, depois não aceitava primeiro o templo, né, um local para se reunir, não se aceitava o dízimo, não se aceitava um mestre. E com o passar do tempo a gente viu que não tem problema em você ter um local para se reunir, desde que aquilo ali não seja chamado de templo. Você tem um local fixo para poder se reunir com as pessoas, eu não vejo problema nenhum com isso. O dízimo, eu praticamente sempre dei, desde o início. Eu separo 10% do que eu ganho e ajudo quem eu posso. Eu vejo que eu acho que seja necessário. E o mestre, eu acho super válido e é necessário que a gente tenha alguém que nos ensine da forma correta. Então, basta que você procure, se agradar de alguém, você vai lá e humildemente pede para aquela pessoa lhe ensine. Porém, o detalhe principal é aquela pessoa que você pediu para ser ensinada por ela, para aprender o seu testemunho, andar conforme o testemunho. Ela se sente feliz em ter você como discípulo, ela encontra em você as características que ela expressa em seus ensinamentos, porque se nós não podemos, como é que eu posso dizer, fazer os nossos mestres, aquelas pessoas que nos ensinam, satisfeitos com a nossa forma de viver, nosso techuvá, nosso caminho tem que ser muito bem repensado. Porque qual é a primeira análise que a gente tem que ter para ter alguém como mestre? Qual é o parâmetro? Se essa pessoa anda nos conformes dos ensinamentos do nosso mestre Yeshua. Então ele é a cabeça dessa congregação e sempre vão existir pessoas mais experientes que vão absorver os ensinamentos de Yeshua e vão repassar da forma correta. E se a gente começar a praticar dessa forma, aprendendo com esse mestre, seja qualquer um, e essa pessoa começar a praticar, por consequência, a gente está seguindo a Yeshua. Mas se nós desobedecemos essa pessoa, não praticamos da forma que ela está nos ensinando, por consequência,
a gente vai ser um motivo de vergonha, um motivo de tristeza, em vez de um motivo de refrigério e de alegria. Então, ser um discípulo é muito importante. A Escritura nos ensina mais a ser discípulo do que a ser mestre. Porque a Escritura fala muito sobre isso, que maior será o julgamento para quem quer ser mestre. Melhor é ser aluno. Você que é aluno, é uma boa escolha. Porém, Yeshua nos convidou, nos chamou para que nós também possamos ter discípulos. Ide e buscai, né? Buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel e buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso faz o quê? Com que nós sejamos pescadores de pessoas. Esse ide e fazei discípulos, é uma missão que foi dada aos emissários e foi passada adiante. E nós, como discípulos, devemos sim, mesmo que não de uma forma tão, como é que eu posso dizer, tão excepcional como algumas pessoas às vezes fazem, a gente tem a nossa missão, a nossa, como é que eu posso dizer, a nossa, nosso intento de buscar esse maravilhoso dom de levar a mensagem adiante. Meus irmãos, todo mundo sabe que Paulo é muito contestado, principalmente no meio de Techuvá, no meio de judaísmo, entre outras coisas. Mas no cristianismo, Paulo, ele tem uma palavra até mais forte às vezes do que Yeshua. Então a gente tem que ter uma balança para entender o que Paulo falava. É muito difícil, realmente. Eu fiz um estudo há um tempo atrás, na porção Kedoshim, lá no canal Techuvá Total, como se fosse um julgamento e as pessoas iriam definir ali o que Paulo era, se ele era um vilão ou um mocinho, né? Não tem meio termo nessa história. Ou ele é uma coisa, ou ele é outra. Então, nessas cartas que Paulo enviou de exortação, se tornou a base da religião cristã hoje, que a gente conhece, né? E formou aí milhares de discípulos através das suas cartas, e essas cartas moldam principalmente a religião cristã. E esse ensino dele, meus irmãos, foi confiado a pouquíssimas pessoas. Porém, essas cartas que ele enviava traziam uma profundidade tão grande que até hoje é estudada, é lida, relida, e o pessoal tenta buscar colocar isso em prática, e realmente são escritos maravilhosos para quem busca compreender o que ele estava falando, né? Quem eram as perseguições que ele tinha, com quem ele estava criticando, quem era que ele estava falando mal, sendo até veemente, né? Sendo duro, a gente vai ver um pouquinho disso sobre isso hoje. Então, Paulo sempre deixou fazer uma congregação ali, e ele escolhia alguém que tinha notoriedade, uma pessoa que tinha conhecimento da Torá, e ele elegia para ser um líder daquela congregação. Ele chamava de um ancião, né? Uma pessoa que ficava responsável por aquela congregação. Poder tirar dúvidas, para poder trazer os estudos das porções, para poder conversar e ser um exemplo para as pessoas. E dentre esses dois que ficavam fiscalizando ali, né, servindo de fiscal nessas congregações, estava Tito e Timóteo. E ele tinha vários amigos, né? Por exemplo, como Áquila e Priscila, ele fala muito sobre eles. Então, esses dois estrangeiros, esses dois jovens, eles abraçaram a fé de uma forma tão grande, que Paulo, mesmo preso, meus irmãos, ele teve esperança, ele teve alguns vislumbres de alegria em meio aos seus momentos de angústia. Então, eu pergunto a você que está aí ouvindo, eu faço a pergunta para mim mesmo. Nós podemos ser reconhecidos por nossos mestres, as pessoas que nos ensinaram e nos ensinam da mesma forma, um motivo de alegria, uma esperança ainda nesse mundo de caos? Faça essa pergunta para você mesmo. Nós podemos ser um motivo de alegria para quem está trazendo ensino, trazendo estudos, tirando dúvidas, conversando sobre escritura. Às vezes, nós tomamos decisões e falamos coisas totalmente contrárias às escrituras que o nosso mestre olha assim e diz, rapaz, a pessoa que está nos ensinando diz, rapaz, isso aí não aprendeu nada comigo.
não aprendeu a ser humilde, não aprendeu a ter zelo pela palavra, não aprendeu a ser uma pessoa mais justa, não aprendeu a ser uma pessoa que tem um relacionamento bom com as pessoas, não aprendeu a se separar desse mundo, ou a gente está sendo um servo, um aprendiz, um discípulo, como Tito e Timóteo. É o que a gente vai tentar analisar nesse estudo, é só uma prédica, um início do estudo, e eu coloquei como tema Tito, o estrangeiro valente. É só uma prédica para a gente começar a leitura da carta de Tito. Então a gente vai conhecer quem é Tito. Então está aí uma ilustração do concílio de Jerusalém, de Jerusalém, onde os discípulos de Yeshua estavam ali reunidos para tratar do primeiro tema. Só que muitos não sabem, eu não sei se vocês já sabem, vocês como discípulos aí, por que começou essa discussão aí. Eu vou deixar 10 segundinhos aí para os irmãos responderem, se alguém aí se habilita. Por favor, se habilitem e falem. Quem foi o original, a origem, a pessoa que foi a origem do problema para se chegar ao Concílio de Jerusalém? Quem foi aquele que foi obrigado a se circuncidar e chegou até Jerusalém para poder discutir? Alguém sabe responder aí? Vamos ver quem tira 10 aí no teste. Tirar zero, viu? Esgotando o tempo aí. Timóteo. O microfone do irmão Ivan tá ruim, rapaz. Timóteo também, irmão Ivan? Timóteo, né? Márcio também, Timóteo, não é isso? Nota zero para tudinho. Errou tudinho. O motivo vocês vão ver já já. Foi Tito, o personagem que a gente está estudando aqui. A escritura fala que foi ele, entendeu? Timóteo, ele, no capítulo 16, quando Paulo saiu do concílio, ele se encontrou com Timóteo, que estava em uma cidade próxima, e lá, já que ele teve aquela decisão ali do concílio, ele foi lá e tomou Timóteo e fez a circuncisão dele. Mas não foi Timóteo, foi Tito. A gente vai ver aí, já já. Aí tem Atos capítulo 15, versículo 1 diz: Então alguns que tinham descido à Judéia ensinavam assim aos irmãos. Ou seja, quem estava descendo da Judéia? Alguns, Perushim e Versoferim, que se diziam estar no caminho que Yeshua ensinou. Muitos deles foram daqueles que se converteram ali em Pentecostes, outros na pregação de Pedro e João, quando eles curaram um deficiente lá no templo, lá em Atos capítulo 4. Então, 5 mil se converteram, se chegaram ao caminho dos ensinamentos de Yeshua em Pentecostes, 4 mil, se eu não me engane, lá em Atos capítulo 4. Então, já existiam muitos que abraçaram esse caminho, em aspas, né? Porque, olha como Paulo fala, então alguns que tinham descido, né, saiu de Jerusalém, da Judéia, é descer, né? Ensinavam assim aos irmãos: Se não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Tendo Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns deles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Versículo 3 e 4. E eles, sendo acompanhados pela congregação, aqui está a palavra igreja, não traduzi nem os nomes nem nada, para deixar mais. Que o pessoal possa entender. Esse estudo eu vou colocar no canal para que o pessoal possa assistir.
passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos estrangeiros, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela congregação e os apóstolos, os emissários e anciões, e lhes anunciaram quão grandes coisas Elohim tinha feito com eles. Então, eles estavam em Antioquia e eles foram até Jerusalém para fazer o quê? Para debater, meus irmãos, sobre esse tema aqui. Porque vocês já estão cansados de saber que estavam sendo impostos à circuncisão conforme o rito de Moshe. Só que Moshe não fez circuncisão nenhuma. Moshe, pelo contrário, até os filhos dele, quem fez a circuncisão foi a própria esposa. Esse rito de Moshe era simplesmente uma, uma lei rabínica que consistia em fazer a circuncisão do estrangeiro assim que ele aceitasse o caminho. Então, era obrigatório que ele fizesse já a circuncisão. Porém, segundo a Torá, a gente já sabe que não há um mandamento que se deve ser cumprido imediatamente. Esse mandamento pode se aguardar. Existem outros mandamentos que estão à frente, né, de uma pessoa que está se achegando à fé. Tanto é que o próprio Abraão passou 20 e poucos anos para fazer a sua circuncisão. 24 anos. Ele começou a servir o Eterno com 75 e fez a circuncisão com 99 anos de idade. E o povo de Israel passou 40 anos no deserto, o Eterno só pediu a circuncisão quando for entrar na terra prometida. Então, não era um mandamento que era para ser realizado na mesma hora. Quem não nasceu circuncidado teria que, literalmente, ter esse intento de fazer. A pessoa tinha que optar dele. Primeiro, a circuncisão que deveria ser feita do coração. E, por consequência, depois a pessoa faria a circuncisão física na carne, né? Tanto que Paulo fala lá em Romanos 6, se eu não me engano, que a circuncisão é o selo da justiça da fé, ou seja, o que é um selo? É aquilo que você assina um contrato. Antigamente se assinava o contrato com um selo, era um anel de selar. Terminou ali, você pegava aquele anel e marcava, né? Para não ficar escrevendo. Uma assinatura de contrato. Então, primeiro você lê todo o contrato, depois você assina. E aqui não, o pessoal queria que o pessoal primeiro assinasse para depois ler o contrato. Então, os apóstolos aqui em Atos capítulo 15 estão estabelecendo a ordem, estão dizendo, olha, primeiro eles vão se abster de alimentos de contaminação dos ídolos, da prostituição, de alimentos do sangue, ou seja, eles vão se abster de alguns mandamentos que são mais gritantes, que fariam com que eles fossem expulsos das sinagogas, porque se eles chegassem lá comendo sacrifício aos ídolos, com certeza eles seriam expulsos. Se eles chegassem lá com prostituição dentro da sinagoga, seriam expulsos. Se eles comessem sangue na sinagoga, seriam expulsos. Então, por isso que eles se abstêm desses mandamentos que fariam com que eles fossem expulsos da sinagoga, para que todo sábado eles pudessem estudar a Escritura. Tanto que no mesmo livro de Atos, no capítulo 15, versículo 20 e 21, fala sobre isso, né? Porque Moshe tem quem o pregue a cada sábado é lido na sinagoga. Então, a gente encontra esses novos convertidos aí no livro de Atos 15, das nações, né? Sendo constrangidos a serem circuncidados imediatamente após a sua conversão, tornando esse ato tão sublime um verdadeiro fardo, né? Porém, essa luta não para por aí. Esse jovem, que mesmo sendo pressionado no início da sua fé, né, da sua vida, e não cedendo aos religiosos, continuará lutando contra eles até o fim da sua vida. Podemos encontrar uma virtude enorme neste homem, pois, em vez de desistir por causa da confusão, ele continuou, viajou centenas de quilômetros para saber o que realmente era verdade e seguir a decisão dos anciões, daqueles que viveram com Yeshua. Quem era esse jovem? Vocês já viram, eu já falei, Tito. Um detalhe importante, meus irmãos, preste atenção. Quero que vocês frisem bem isso. Nesse caminho de Techuvá, muitas pessoas se perderam no início por causa de confusão. Pessoas chegavam impondo mandamentos, impondo regras. Você não guarda Shabat, você não faz isso, você não faz. E muita gente que estava querendo conhecer, ele simplesmente desistiu. Pois são aqueles que, em meio a toda essa confusão, eles persistiram, eles continuaram. Pouquíssimos. Porque na primeira coisa que tinha, tu tem que fazer assim, tu é assado de um jeito. Várias pessoas que nem aqui.
Paulo começou a ensinar esse homem, a Tito, um estrangeiro, ele começou a achar aquilo legal, interessante, ele, eu quero viver assim, eu quero ter uma vida igual a de vocês, eu quero aprender. Chegou alguém já impondo mandamento, impondo regras, falando um monte de coisa, e teve confusão ali. Fala a verdade, meus irmãos, fala a verdade. Quem de nós, quem de nós ficaria mais nessa fé depois de uma confusão dessa todinha? Tito poderia muito bem ter dito: deixe isso para lá, sirvam o caminho de você, eu não quero mais saber desse negócio, deixe isso para lá, não quero saber mais nada. Mas sabe qual foi a proposta de Paulo para ele? Fazer uma pequena caminhada para saber se qual é a forma verdadeira de servir ao Eterno. Hoje em dia, às vezes a gente tem alguma coisinha para ir do outro lado da rua para servir ao Eterno, a gente não vai. Tem alguém para levar uma mensagem daqui a 20 quilômetros da nossa casa, a gente não vai. De carro, no ar-condicionado. Às vezes a gente tem um compromisso e chega atrasado. Ou nem vai. Mas veja o que é um discípulo, uma pessoa que quer servir ao Eterno. Aqui está um mapa, tá certo? Aqui está aonde eles estavam. Vou mostrar para vocês, tá bom? Para vocês entenderem. Eles estavam aqui, no Principado de Antioquia. Olha onde foi o concílio de Jerusalém. O concílio de Jerusalém acontece por algo novo, que é a chegada de jovens que queriam obedecer ao Eterno e eles eram oriundos das nações, ou seja, eles eram estrangeiros. Porém, meus irmãos, olha a distância. São 650 quilômetros. Não se diz, não se falou se eles foram de jumento, de cavalo, de pés. Eu creio que eles foram a pé. Esse homem que acabou de se converter, ele era estrangeiro, ele era gentil, ele era grego, ele já tinha os seus deuses. Ele abraçou com tanta força a fé que ele queria servir ao Eterno da forma correta. E ele não mediu esforços para saber o que era a verdade. Então ele andou, ele deixou a sua família, deixou os seus amigos, deixou a sua antiga religião, deixou o seu povo, andou por 650 quilômetros para poder saber qual era a vontade do Eterno, qual era a distância, ou qual era o dever que ele tinha que cumprir, né? O que era realmente que ele tinha que fazer. Se os emissários ali do concílio e viveram com Yeshua dissessem, olha, realmente, você tem que fazer a circuncisão. Vocês tinham dúvida que ele faria? E a pergunta que eu faço hoje, o quão distante estamos dispostos a andar para buscar a verdade? O quanto estamos dispostos a brigar e disputar contra o sistema religioso para defender a verdade? Pois se Tito dissesse, deixa para lá, de onde eu estava, o local onde eu estava melhor, podem continuar a fé de vocês, que eu vou seguir o meu caminho. Ele tinha direito de dizer isso, pois eram 650 quilômetros de distância, mais de 2 semanas de caminhar. Com base nesse concílio, meus irmãos, que finalizou ensinando que esses novos convertidos deveriam fazer inicialmente era se abster das coisas que causariam desconforto e convivência com os Yehudim, como eu disse a vocês antes. Com base nessa força de vontade de Tito, e disse, não, eu quero saber o que é, vamos lá, é longe, não, mas eu vou. É 2 semanas de viagem, eu vou. Com base na fé desse homem, houve o concílio de Jerusalém, que molda a fé da gente até os dias de hoje. Então veja como é importante a gente estudar as escrituras. Porque vocês aí, infelizmente, nem sabiam por quem era o discípulo e a importância desse homem na nossa fé. Porque ele era como nós. Ele, se fosse eu ou você, esse concílio existiria? A gente teria essa fé hoje de andar 650 quilômetros, deixar os nossos afazeres, deixar tudo, e ir lá saber qual era a verdade e fazer, cumprir, né? Porque a gente vê que ele continuou nesse caminho. Ele não mudou a sua forma de viver. Perdão, não estava aqui o slide, ó, para quem estava vendo aqui online, mas está aí o distância percorrida por Tito. Olha para isso, 650
quilômetros de distância em média. Certo? Isso em linha reta, né? O tração a reta no Google Maps. Imagine fazendo as curvas que fazem no sol quente, rapaz. Não se diz a estação que aconteceu, né? O tempo, se estava frio, se estava calor, mas de qualquer forma deve ter sido uma viagem difícil, né? Gálatas capítulo 2, por que está escrito? Olha aqui, ó, Paulo falando. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé levando comigo Tito. Olha aqui o texto em Gálatas capítulo 2. Paulo tinha ido a primeira vez, onde ele se aconselhou com Pedro, se eu não me engano, e passou 14 anos longe, e ele voltou a Jerusalém somente 14 anos depois, com quem? Barnabé e Tito. Com quem foi que teve a discussão lá, que a gente acabou de ver aqui? Barnabé, Paulo, discussão, Paulo e Barnabé. E Paulo volta 14 anos depois, com Barnabé levando Tito. Por quê? Soube por uma revelação e lhe expus o evangelho e prego entre os estrangeiros, os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Porque aqueles homens estavam constrangendo quem? Tito a circuncidar-se. Mas ele simplesmente não foi constrangido nem por Paulo, nem pelos emissários que conviveram com Yeshua. E isso por causa de falsos irmãos que se intrometeram secretamente, entraram a espiar nossa liberdade que temos em Yeshua ungido para nos pôr em servidão. Servidão de quê? Através das obras da lei, que é o que Paulo vai combater aqui na carta aos Gálatas, que é o que Paulo combate a carta a Tito, que é o que Paulo combate a carta a Timóteo, que é o que Paulo combate a carta aos Romanos. Paulo combate também na carta aos Colossenses, aos Efésios. Todas as cartas, Paulo combate esse grupo aí de falsos irmãos. E Paulo colocou um apelido neles, o partido da circuncisão, os da circuncisão. Ou seja, para Paulo esse cara só fala de circuncisão, é circuncisão para cá, tem circuncisão. Eu acho que Paulo chegou no momento de perder a cabeça e dizer, vocês querem ver, eu vou mandar ele mostrar para você aqui, rapaz. Que cara chato, rapaz. Ele tomou logo Timóteo, que muito andava com ele, disse: Ó, Timóteo, tu que já é judeu, meu judeu, deixa de besteira, faz essa circuncisão. Porque esses caras chegar para encher a paciência da gente, eu digo: não, ele é circuncidado sim, ele é estrangeiro, mas é circuncidado. É aqui, mostra, mostra. Pronto. Dá o assunto, a polêmica. Capítulo 25, né? Capítulo 2, versículo diz: os quais nem ainda por uma hora cedemos com sugestão. Ou seja, foi aquela discussão que ele teve com Barnabé ali, nenhum momento eles cederam, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então, Paulo, Tito e Barnabé, eles tiveram essa força de vontade de resistir a esses homens que estavam literalmente ali cozinhando a mente deles, né? Então, Tito é o motivador do Concílio de Jerusalém. A primeira reunião dos apóstolos com diretrizes para as comunidades formada pelos emissários em todas as cidades que eles formaram congregações. Paulo ele foi coagido, a gente está vendo aqui, ele foi coagido a circuncidar Tito. Se a gente notar no verso 4, que esses que estavam pressionando ele a fazer esse ato foram chamados de quê? Falsos irmãos. Essa rusga de Paulo continua por toda a sua vida, chegando ao ponto de, em várias de suas cartas, atacar veementemente a doutrina desses homens, como eu acabei de falar, e ele classificou essas doutrinas como obras da lei. Nem que Paulo tenha classificado, né? Foi descoberto manuscritos do Mar Morto e esses alguns grupos já criavam leis humanas e colocavam como obras da lei. Era um tipo de pergaminho que já circulava naquela época, trazendo mandamentos humanos. Então, em suas cartas de exortação, meus irmãos, Tito quanto a Timóteo, Paulo está sempre criticando o mesmo grupo que tentava se infiltrar, dizendo ser discípulo de Yeshua, porém, quando querendo trazer tradição dos homens acima da Torá, negando assim a eficácia da Torá.
Então, olha que coisa interessante. Tito aprendeu da forma correta, ele viveu com o seu mestre. Então, é isso que a gente falou no início do estudo. A gente vive hoje da forma que os nossos mestres, as pessoas que nós temos por estima, mestres que nos ensinaram. Eu tenho aqui o prazer, eu sempre digo isso, faço questão de falar, prazer de ter na congregação da gente o meu professor que me ensinou no início, que me deu essa força e até hoje me ensina, o Moré Marlon. E eu fico todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, penso se o professor vai se agradar ou vai ficar triste com a minha forma de agir, se eu estou agindo conforme as instruções dele. E eu sempre me coloco como um aluno. Eu vou até ele para tirar uma dúvida, seja de alguma coisa da escritura, seja de alguma coisa particular, porque eu tenho ele como mestre. Então, ele não pode jamais, através das minhas ações, ficar triste ou chateado comigo, porque eu estou agindo de uma forma diferente da que ele age. Evidentemente que eu não vou concordar com tudo, nem ele vai concordar com tudo que eu falo. Mas isso a gente tem que ter respeito um para com o outro, a gente tem que entender as nossas diferenças e, principalmente, buscar agir de uma forma amigável, né? De uma forma que cheguemos a uma conclusão. Olha, realmente eu tenho que me moldar nisso aqui, eu tenho que fazer assado. E assim vai, né? Desculpa o barulho aí, meus irmãos. O pessoal está inventando de tirar umas britas aqui atrás agora. Tá casa ali em construção e tá um mau barulho aqui. Até se permitir já já diminui, né? Então, Tito, meus irmãos, ele aprendeu da forma correta com e viveu como o seu mestre. Segundo Coríntios, capítulo 2, 12, versículo 18, toda a carta de 2 Coríntios, Paulo fala demais sobre Tito, viu? É incrível, ele fala muito sobre Tito, porque foi Tito que levou essa carta para eles. Ele foi responsável por levar a carta. Paulo falou: roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Então, eu deixo uma pergunta para todos nós agora, meus irmãos. A gente anda conforme as pisadas dos mestres que nos ensinaram? Nossas ações refletem as ações daquelas pessoas que se dedicaram a nos ensinar, principalmente do nosso principal mestre, de Yeshua? Se a sua resposta for não, existe um grupo que também era assim. A gente vai falar sobre ele já já. Existe um grupo que andava fazendo tudo ao contrário dos seus mestres. Vamos ver que grupo é esse. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 20. Eu citei um exemplo, mas existem vários na Escritura. Eu vou falar aqui já já. E esse discípulo, servo de Elisha, fez. Então, Geirase, vocês sabem que Naamã, né, veio, trouxe toda sorte de presentes para comprar, né, o milagre do profeta, porém, que era um costume, né, pagar-se por uma cura, porém, ele quebrou a cara, porque o profeta não quis nada dele. Elisha não queria nada daquele homem. Ele queria só demonstrar o poder do Eterno. Então, quando ele recusou, olha o que o servo de Elisha fez. Então, Geazi, o servo de Elisha, Geazi, homem de Elohim, disse: eis que o meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Eterno, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Então, ele não seguiu as ordens do seu próprio mestre. E foi Geazi e a alcançar Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro. Ao encontrá-lo, ele disse: vai tudo bem? E ele disse: vai, tudo vai bem. Meu senhor mandou dizer. Olha o que ele disse: ó, meu senhor mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens, dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, ou seja, outra mentira,
Ele lhes pôs um talento de prata e duas mudas de roupa. Aí eu pulei do 22 para o 25. Então ele entrou e pôs-se diante. Então, Naamã foi lá e deu, entregou tudo que ele pediu, deu até a mais, né? Deu mais muda de roupa, deu dinheiro, deu um monte de coisa. Quando ele chega na frente de Elisha, o que acontece? De Eliseu, ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. E disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma parte nem a outra. Porém, ele lhe disse: Porventura não foi comigo o meu coração? Por que Elisha está dizendo isso? Não foi contigo o meu coração. Porque ele destruiu o coração de Elisha. Ele viu o seu discípulo mentindo e fazendo tudo o que era contrário ao que ele havia ensinado. Porque a maior alegria de um mestre, meus irmãos, é saber que alguém aprendeu com ele e vai passar aquilo adiante. Mas quando o discípulo faz tudo ao contrário, age como um ímpio, alguém que o mestre repudia e ensinou tanto para não fazer tais coisas, e ele age exatamente daquela forma, o coração do mestre foi quebrado. Não foi contigo o meu coração. Ou seja, do jeito que tu saiu, tu levou o meu coração, despedaçou o coração. Quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te, era ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu então saiu de diante dele leproso, branco como uma neve. Então, por que o que aconteceu aqui? Um discípulo vivendo completamente diferente das instruções do seu mestre. Assim aconteceu com Eli e os seus filhos. Isso não acontece. Os discípulos, às vezes, são os filhos que quebram o coração da gente. Eu não tive filhos, mas eu tenho certeza que se eu tivesse um filho como os filhos de Eli, os filhos de Shimuel, os filhos de Davi, eu ficaria com o coração quebrado. Foi que Yeshua agiu quando Judas e Eudá não foi que Yeshua ficou despedaçado. Mesmo ele já sabendo, ele ficou despedaçado. Yeshua chorou quando ele foi beijado e disse: Com um beijo tu traz o filho do homem, tu trai o filho do homem. Então, a destruição do discípulo, como aconteceu aqui, o coração de Elisha foi com ele. Quando ele saiu, o coração ele levou o coração de Elisha, porque ali ele ficou destroçado, né? Então, do mesmo jeito, os filhos de Eli, quando ele soube, né, que seus filhos haviam morrido, ele morreu junto. Samuel, quando ele foi rejeitar os filhos dele, também rejeitaram Samuel e ele ficou destroçado. Então é sempre uma grande decepção. Davi perdeu os seus filhos, que também eram seus discípulos. E, portanto, nós, meus irmãos, devemos ser imitadores de algum mestre terreno? Uma pergunta que eu faço para todos nós. Evidentemente que sim. Mas se esse mestre andar conforme os ensinamentos de Yeshua. E esse era o caso de Paulo. Paulo andava conforme os ensinamentos de Yeshua. Olha o que o texto diz. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha que texto impressionante. Já estou crucificado com um ungido. E vivo, não mais eu, mas o ungido vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Elohim, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, Paulo deixou de viver a sua própria vida, ter as suas vontades, as suas ânsias, o seu desejo, para viver a vida do ungido. E se Tito estava seguindo as pisaduras de Paulo, como ele se orgulhou, né, de Tito estava andando no mesmo caminho que ele estava, por consequência, andando no mesmo caminho de Yeshua. Então a gente tem duas coisas a seguir. Se eu tenho um mestre, eu tenho que seguir no caminho dele, porque ele segue no caminho de Yeshua. Agora, se eu
desonro o meu mestre, eu não vivo conforme ele está andando, eu sou uma decepção para ele. E eu tenho certeza que o seu coração será quebrado. Alguém está ouvindo aí, está conseguindo escutar? A irmã Linda está falando que o áudio está ruim. Estão ouvindo normal aí? Beleza. Então deve ser algum problema no microfone da irmã Linda. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 diz: E vós fostes feitos nossos imitadores. Olha aqui, ó. Aí, poxa, mas a gente tem que ser imitador de algum mestre? Depende. Olha o que vem depois. E do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, em gozo, em Espírito Santo. Ou seja, imitadores dos, do mestre, que está primeiramente ensinando, e com base nele, no nosso mestre principal, que é o nosso pastor Yeshua. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu dou ungido. Sempre a mesma sequência. Qual é o nosso critério de comunhão com um mestre? Se ele estiver ensinando conforme o ensinamento de Yeshua, bem, pode seguir, ande na mesma pisadura dele. Se ele está se desviando, pule fora, procure outro. Ou então, estude bastante para você se tornar um mestre. Eu tive essa semana uma grata surpresa. Uma pessoa que eu ajudei assim no início, né, que ele perguntava bastante coisas a mim, eu ajudava ele. Não me considero um mestre dele, jamais. Ele aprende com todo mundo lá no canal que a gente participa no Teixuá Total. Mas ele teve primeiramente contato comigo e eu tirava muitas dúvidas dele. E eu vim fazendo alguns e tirando dúvidas para fazer estudos online. O canal do rapaz lá tinha 10 pessoas, 15. Ele fazia isso para ensinar a família dele. Só que eu gostei tanto dos estudos dele que eu peguei e passei para o Marcos Felipe, o Moré Marcos Felipe. E ele assistiu aqui, ficou maravilhado e colocou esse rapaz no canal Teixuá Total. Ele deu um estudo espetacular no Shabbat. Recomendo que todo mundo vá lá e dê uma olhadinha. Muito bom. Perfeito o estudo do cara. Eu risco dizer que está melhor do que os meus. Então, dá alegria em você ver isso. Você vê que alguém está se dedicando e usa o conhecimento que ele aprendeu com você para transmitir e passar para frente. Então, isso dá alegria. 1 Yohanan, capítulo 2, versículo 6 diz: Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, andar como ele andou, justamente, é a missão do mestre que está nos passando a informação e a gente está extraindo dele para também fazer o mesmo, passar adiante. Porque se você não passar adiante, meu irmão, minha irmã, está servindo para análise de ensinamentos. Então, os embaixadores de Shaul, de Paulo. Tito se tornou assim, como Timóteo, um embaixador de Paulo. Já que ele estava preso e precisava de pessoas de confiança para repassar suas cartas, pois, além de serem enviados com as correspondências, também eram responsáveis por trazer relatórios das congregações. Então, ele deixou de ser apenas um discípulo para ser um embaixador, um enviado de Paulo. Né? Paulo não podia estar ali presente, mas enviava o seu representante. Né? Tito ia para um lado, Timóteo para o outro. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23 diz: Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto aos nossos irmãos, são embaixadores das congregações e a glória do ungido. Veja que título honroso de alguém dá para um discípulo. Um embaixador, ou seja, ele me representa. O embaixador é o representante de alguém em um determinado local. Então, para Paulo, Tito era seu embaixador. Então, para ganharmos essa confiança, é necessário que estejamos em total comunhão com nossos professores e por aqueles os quais têm responsabilidade de esclarecer assuntos mais difíceis da Torá, para que, em alguma ocasião, possamos ser enviados para representá-los.
sem que haja um medo do que será dito. Se a Torá será bem manejada. Veremos isso nos próximos estudos, onde uma das preocupações de Paulo era justamente isso, que a Torá fosse representada no seu mais alto nível. Ele fala isso claramente para ti e claramente para Timóteo. O principal motivo dele enviar os seus emissários, embaixadores, era justamente que eles fossem um representante, uma pessoa que tivesse muito conhecimento das escrituras, soubesse manejar bem as escrituras, soubesse falar bem com eloquência sobre as escrituras. Então essa deve ser a nossa função. Esse deve ser o nosso chamado. Por fim, meus irmãos, mais que discípulos, amigos. É assim que nós devemos ser. Mais que discípulos, amigos. Paulo nutria por Tito muito mais do que um sentimento de um mestre para um aluno, e sim de um amigo ou até mesmo um filho. Devemos, hoje, ter esse mesmo sentimento, fazer a nossa congregação uma família. Que possamos ser o consolo de nossos irmãos, assim como Tito era o consolo de Paulo. Olha o que está aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6. Mas Elohim, que consola os abatidos, de que forma? Nos consolou com a vinda de Tito. Olha que coisa linda. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recreado por vós todos. Ou seja, Paulo estava preso e triste, mas ele viu a alegria do seu discípulo, porque ele foi muito bem recebido pelos os irmãos de Coríntios, e ele se alegrou, ele ficou feliz. Esse foi o consolo de Paulo. Eu pergunto, meus irmãos, mais uma vez, para deixar essa dúvida no ar. Por fim, o consolo dos mestres é ver os seus alunos vivem de uma forma correta e andam em retidão conforme a Torá. Eu pergunto, nós como discípulos hoje estamos dando essa alegria para os nossos mestres? Então esse foi o nosso estudo. Espero que você tenha aprendido algo e que a gente possa dar continuidade aí a essa carta de Tito, depois a de Timóteo, e aprendermos aí com o que Paulo ensinou para os seus discípulos. Dúvidas, comentários, críticas, fiquem à vontade, podem falar aí.